Só para se ter uma ideia, o governo federal tem 149, ele participa de 149 empresas. Ou seja, 149 possibilidades de ser chantageado pelo Centrão para botar cargos em comissão, né, para ter corrupção, para controlar. E ao passo que se ele vender estes ativos, isso integra a receita primária e, além disso, livra o governo de despesas. Não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de economia. Ou seja, bem, mas vamos falar um pouquinho, já que estamos falando de imposto, daquilo, como sofre o trabalhador, como sofre o empresário para bancar toda essa gastança. Vamos então ver o que está falando o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, pessoal que emprega, que paga quase 50% dos impostos desse país. O IDV, que é o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, apresentou um estudo mostrando que a carga tributária sobre a venda de produtos brasileiros varia de 68% a 143%. A avaliação foi feita em cima de 10 famílias de produtos, ou grupos de produtos, né? E toma como base alíquotas nominais e efetivas. Levou-se em consideração tributos sobre o consumo, os que incidem sobre produtos importados e a taxação sobre segmentos acessórios. Alimentos? Sobre segmentos acessórios. Alimentos, beleza, não concordo com nenhum dos dois. Brinquedos, também não. Eletrônicos, eletrodomésticos, farmácia, material de construção, pet, meu cachorrinho bateu, e vestuários. Sobre os produtos importados vendidos no Brasil, a carga tributária varia de 64% a 118%. Aliás, um beijo a você, Bartô, meu bulldoguinho francês, que senta que nem menino, não senta que nem cachorro. Eu tenho umas fotos para mostrar depois. Bom, Dani, quando eu fui presidente do PROCON, eu observei a seguinte distorção. Essas plataformas estrangeiras que vendem produtos, elas não estão sediadas no Brasil, portanto, elas estão fora do alcance dos órgãos de controle. Perfeito. Vendem produtos falsificados muitas vezes, produtos proibidos, autêntico contrabando, vendem produtos com defeito, atrasam na entrega e o que é melhor para elas, elas não têm uma sede física. Sim. Em contrapartida, o empresário que investe no Brasil, paga o aluguel de um imóvel, paga IPTU, gera emprego, está ao alcance dos órgãos de fiscalização, sofrendo, ele tem uma carga tributária muito maior. Eu estava num restaurante na estrada, na Castelo Branco, próximo a Botucatu. Eu estava ali, eu não lembro, tem uma espécie de uma estação ferroviária, ali, muito bonito, quilômetro 200 da Castelo. Eu olhei uma garrafa do vinho Clodeval, vinho rosé. Eu adoro o vinho rosé Clodeval. Eu falei, nossa, R$126, eu vou comprar uma garrafa para mim. Aí meu amigo falou, espera um pouquinho que eu vou encomendar para você pela internet, vou entrar numa plataforma, R$82. Eu falei, meu amigo, mas como é que pode fazer uma concorrência desleal como essa? Então, esse desequilíbrio não acaba gerando desemprego? Que loucura, Dani. Olha, foi excelente o teu raciocínio, Capês, mas tem algumas questões que a gente também precisa debater aqui, especialmente quando a gente precisa falar ou ter uma percepção mais próxima do consumidor em si. Afinal, o porquê as pessoas compram nestas plataformas, não é? Em primeiro lugar, a questão do preço. Veja, você acabou de anunciar aqui a carga tributária que nós temos para o Brasil, não é? Para os empreendedores em geral. É muito pesado. Isso afeta, obviamente, os empresários e afeta quem quer comprar, quem quer consumir. No entanto, nós temos ali, o Mano falou aqui, nós temos uma população majoritariamente pobre no nosso país, isso é fato. E aí o que eles fazem? Bom, eu vou comprar, vou abrir esse aplicativo, vou comprar neste aplicativo, porque vale mais a pena você arriscar não receber o produto ou receber o produto muitas vezes quebrado, tá? Do que pagar o absurdo que é cobrado aqui no Brasil, simplesmente porque
não se tem dinheiro. Agora, essas pessoas que vão lá e compram nessas plataformas, elas ainda têm a possibilidade de falar, não recebi ou veio quebrado, manda foto, os caras nem discutem e devolvem imediatamente o dinheiro. O porquê isso não acontece muitas vezes aqui no Brasil? Justamente por conta de todo esse processo burocrático que nós temos, que é pesadíssimo, mas, obviamente, toda esta carga tributária. Então, isso faz com que toda a logística aqui, ela acabe sendo mais travada, não é? As possibilidades de acordos também acabam sendo mais travados. Bom, você pode falar muito melhor disso que eu, porque você esteve aí à frente do PROCON aqui no nosso país. Não que eu não defenda, tá, a existência do PROCON, ou que eu não defenda que o brasileiro possa consumir, sim, produtos de qualidade com uma carga tributária menor. No entanto, nós não vemos esses esforços governamentais de tentar fazer com que essa carga efetivamente diminua. Nós temos, vocês falam, bom, mas e a reforma tributária? Quando nós verificamos a reforma tributária, nós temos alguns estudos que indicam que vão poder ocorrer aumento de carga tributária. Eu ainda, particularmente, não sei qual é o impacto, se isso efetivamente tem um reflexo na realidade. No entanto, são estudos de grandes organizações. Nós precisamos, obviamente, da reforma em si para conseguir desburocratizar, não é? Porque é um sistema extremamente complexo, burocrático no nosso país, mas prestar muita atenção sobre o sistema de governança dessa reforma tributária. Porque se a governança ficar concentrada no governo federal, aí nós temos um grande problema que é de estrutura do nosso Estado, que vai ser fortalecido para decisões centralizadas. E eu sou a favor de decisões descentralizadas, para que a gente possa cada vez mais ter o poder, não é, de decisão, não nas nossas mãos efetivamente, diretamente, não é, mais ele mais pulverizado é muito melhor, com certeza. Carol Curimbaba, terminada a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída. O Japão, então, nem se fala. A Alemanha e Japão, principalmente, a Rússia com 27,5 milhões de mortos. Os Estados Unidos começou a sua grande expansão industrial. Já era a nação mais industrializada e foi se desenvolvendo. Começou os anos 90, sindicatos fortes, carga trabalhista pesada, impostos elevados. E os Estados Unidos começou a importar bens de consumo do sudeste da Ásia. Passados 30 anos, os Estados Unidos sofreu um dos mais perigosos processos de desindustrialização de toda a sua história. Ou a gente trata bem o empresário sem demagogia, ou nós vamos quebrar o nosso país também. Exatamente. Carol. E vale dizer que é importante falar da desindustrialização, porque é isso que impacta diretamente os preços do varejo, né? Aqui a gente falando de varejo, gente, acho que eu nunca contei aqui, mas logo que eu estava me formando, eu fui varejista, por isso que, olha, eu tenho um amor imenso por vocês que têm aí a sua lojinha, porque eu sei como é sofrido você trabalhar de domingo a domingo com cargas tributárias homéricas e pagando multas incríveis, porque talvez você esqueceu de colocar o preço em uma etiqueta. Então, assim, é uma vida muito sofrida, com preços extremamente voláteis. E o que a gente tem que falar aqui é que o varejo está sofrendo demais, especialmente depois dessa crise aí das Americanas, das lojas Marisas, que a oferta de crédito, que era o caminho que eles tinham para poder se alavancar e crescer, a oferta de crédito caiu, terrível, o crédito está extremamente caro para o varejista. Educação, mão de obra para o varejista, para ele encontrar, terrível. E, mais uma vez, essa carga tributária, que a Dani falou bem aqui também, imensa. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo e não devolve para a sua população, porque quando a gente vê os que mais têm tributos, que a gente fala em Dinamarca, Finlândia, Bélgica, são paraísos. Realmente os governos conseguem de forma muito democrática e liberal, porque são países extremamente liberais, têm a sua economia extremamente aberta, conseguem devolver para a população em qualidade de vida, e aqui no Brasil não, nem para a população, nem para o empresário. Então, assim, somos sim um país pobre, um país difícil, mas enquanto não trabalharmos nas dificuldades do empreendedor e na produtividade do trabalhador brasileiro, a gente não vai sair
sair desse limbo, Capês? Geise, o empresário é o sanguessuga da sociedade, é o ópio do povo como a religião. Temos que estimular a luta de classes. Ele é o opressor. Onde vai levar isso aí? Pois é, olha, o meu comentário é justamente sobre isso. O princípio basilar da política partidária e de todo o seu aparato burocrático é a cultura. A cultura do nosso país vai de encontro às ideias marxistas. E o que Karl Marx falava? Exatamente isso que o Capês acabou de descrever, de que existe uma guerra de classes, que o empresário é o malvadão, muito, muito malvadão. Isso agora é muito mais alastrado por esse movimento woke, né? Porque agora não é só mais um empresário, esse empresário tem uma identidade, né? O homem branco, cis e assim por diante. E o proletário é o pobre coitado explorado. Olha, de fato, a gente precisa fazer o reconhecimento aqui, a honestidade histórica. O campo do trabalho formal, industrial, de fato era muito mais insalubre e hoje em dia é uma outra relação. Mas todas as previsões de Karl Marx em relação ao capitalismo deram errado. No final das contas, o capitalismo deu certo. O capitalismo é o único sistema financeiro que se prova ser o mais capaz para mitigar a pobreza. Veja, é quase que impossível a gente conseguir corrigir todas as mazelas sociais e trazer o paraíso aqui para a Terra, fazer um carinho no tigre, uma coisa pseudo-testemunha de Jeová. É quase que impossível isso, mas é possível mitigar as mazelas sociais e o sistema capitalista é o que se prova, na prática, de que consegue trazer a ascensão material. Eu sempre vou bater na ascensão material por um motivo muito simples. É por meio dela que outras ascensões vêm. É por meio dela que você consegue ter um intelecto mais desenvolvido e uma cultura mais desenvolvida, portanto, uma sociedade inteira com o princípio basilar da política, que é a cultura, mais elevado. E não é isso que acontece na prática. O que nós temos é a mentalidade que é enfiada por meios, inclusive, de aparatos mais formais, a exemplo de instituições de escola, de instituições de universidades, de que o empresário sempre é o malvadão. O empresário, pobre coitado, é ele que vai fomentar os empregos dentro da sociedade. É ele que vai fazer com que você tenha como prestar um serviço a ele, em troca ele te pagar um dinheiro e fazer assim a roda da economia funcionar, essa roda girar. Então, essa mentalidade contra o empresário, contra o empreendedorismo, poda a população mais vulnerável de vislumbrar novas possibilidades por meio do empreendedorismo, por meio, portanto, das ferramentas que o sistema capitalista fornece para a gente enquanto população. Isso é um grandíssimo problema. A gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa mudar a mentalidade do brasileiro. O brasileiro precisa parar, primeiro, de querer um herói, um salvador da pátria. O brasileiro, ele precisa parar de pensar que o Estado deve algo a ele, porque não deve. Olha, desculpa, por mais difícil que a sua vida seja, e eu te entendo, o Estado não te deve nada. O direito, ele vem com a prerrogativa de um dever. Então, não tem como o Estado te dever algo por direito seu. Então, precisa tirar essa mentalidade paternalista e essa mentalidade de dependência de política pública. Por que eu tenho sempre o pé atrás com a política pública? Não é porque eu sou de direita e sou contra a política pública. É porque nunca chega o momento das revisões das políticas públicas. Um bom exemplo disso é o que está acontecendo agora com as cotas raciais. Foi, inclusive, revogado. Não vamos fazer revisão. Ora, como eu identifico um problema social, proponho ali uma solução, implemento essa solução por meio do Estado, portanto, com recursos do pagador de imposto, e depois eu não vou checar se aquele meu problema, de fato, desapareceu ou mitigou dentro da esfera da realidade. Devia ser obrigatório, né? Exato. É toda a política pública. É só o aparelhamento. É só o aparelhamento, porque, aí, mais uma vez, eu não faço eleitorado, eu faço reféns de determinadas políticas. Então, é essa mentalidade que tem que se mudar. O empreendedorismo é bom, sim, a gente precisa incentivar que as pessoas sejam empreendedoras. E aqui, eu não estou colocando o empreendedor só o cara que faz milhões, bilhões, porque isso não vai acontecer. Não é todo mundo que vai ficar milionário, bilionário, é um fato. Mas o cara que no dia a dia dele consegue se manter, consegue prover para a sua família, para o seu lazer, para suas necessidades básicas, consegue colocar em prática os seus sonhos materiais e objetivos. É isso, é esse que é o grande ponto. Mudança de mentalidade da população brasileira, que alguns governos, infelizmente, não querem, porque é benéfico para eles. Gostei desse seu lado libertário. Você viu já? Você viu? É como dizia o saudoso presidente, o John Fitzgerald Kennedy.